Já havia notícias sobre a chegada de manchas de óleo no litoral nordestino desde 30 de agosto. Passados mais de 15 dias, a solução do problema ainda parece estar longe. Precisamos falar sobre isso. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livros Notícia desta quinta, 17 de outubro. De segunda a sexta-feira, você acompanha conosco os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. As praias do Nordeste estão cheias de resíduo de óleo. O material começou a ser visto no mar próximo à costa desde 30 de agosto. Nós não conseguimos conter o caminho do óleo para evitar que ele chegasse até a terra firme. O desastre já atingiu 167 praias em 72 municípios por todos os 9 estados do Nordeste. O deputado estadual Davi Maia, de Alagoas, é ambientalista e está acompanhando a situação de perto. Estamos em Coruripe, litoral sul do estado de Alagoas. Viemos ver de perto o problema que essas manchas de petróleo trouxeram à nossa costa. Podemos constatar o problema ambiental e econômico, inclusive conversando com os pescadores locais. Conversando com o Francisco, que é pescador aqui da região. Se elas pegar na rede, a rede de nalho, com certeza acaba a rede, perde a rede, que não tem como sair. Aqui é o Marcos, também pescador aqui da região de Coruripe. Ontem mesmo, o meu barco de arrastão, de camarão, estava lá. Teve que desviar de uma mancha de óleo porque o menino teve que passar o raio. Então isso está prejudicando a área todinha aqui da nossa região. Então aí, no final de semana os bares devem ser... No final de semana mesmo já deu fraco aí. O Já deu fraco no bar. Muita gente já não vieram para a praia por causa disso. Vimos também que a Marinha tem ajudado na limpeza junto com as prefeituras municipais. É importante e urgente um plano de ação. Por isso, convocamos o IMA e o IBAMA a estarem presentes numa sessão especial na Assembleia Legislativa, na Comissão de Meio Ambiente. A situação é realmente muito complicada no Nordeste. Algumas das cidades atingidas pelo desastre têm uma economia muito baseada na relação com o mar, seja através da pesca ou do turismo. Além dos danos ambientais, imagine então o impacto econômico e social para os moradores dessas cidades. Ainda não há estimativas sobre o tamanho do prejuízo. Como Davi deixou bem claro, o momento é de unir forças para minimizar ao máximo os danos. Quem também comentou o caso para a gente foi o biólogo e mestre em gestão de desenvolvimento sustentável, Valber Santana, nosso coordenador estadual em Pernambuco. Bom, pessoal, eu queria aqui comentar os últimos acontecimentos aqui no litoral nordestino, essa triste tragédia aí ambiental, uma das piores dos últimos tempos. Nós temos na nossa legislação a possibilidade da tripla responsabilização em casos como esse, a responsabilização penal, administrativa e civil. Então, no caso em questão, como foi uma infração, uma tragédia que perpassou mais de um estado, a responsabilidade é da União, é o IBAMA que toma a frente nesse caso. As multas, por exemplo, só apenas 5% das multas aplicadas aos infratores ambientais são efetivamente pagas. Isso se dá em decorrência não só da falta de estrutura do órgão, mas também pelo próprio procedimento. O desenho do procedimento não é bom. O infrator é chamado para tentar conciliar e converter a multa dele num projeto de compensação ambiental. Veja, a recuperação ambiental com relação ao dano, ela tem que ser feita. Não é uma coisa que não ia ser feito. Vai ser feito, tem que ser a obrigação. A multa, hoje, se ela for paga, ao invés dela ser convertida, 80% da multa vai para o Tesouro da União, né? Não fica com o IBAMA. Então você vê que o ganho dessa multa é muito pouco do ponto de vista ambiental. É melhor converter ela realmente num projeto ambiental. Com relação à responsabilidade civil, veja, a responsabilidade civil no Brasil, a responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva, então independe de culpa. E está certíssimo isso. Fazendo um comparativo, digamos que sua casa está vazando esgoto para a casa do vizinho, não interessa se você tem culpa ou não. Você tem que resolver isso. Ah, mas eu não tive culpa. Bom, não interessa, tem que resolver. Então a sua responsabilidade é objetiva. E a gente sabe que o Nordeste, o turismo no Nordeste é muito em decorrência do litoral. E aí, como é que fica isso, né? As pessoas o trade turístico, as pessoas que vivem disso, desde da senhora ou da pessoa que vende coco na praia até a pousada, o hotel.
Então alguém precisa pagar por esse dano, né? E quem é que tem que pagar por esse dano? É quem causou o dano. Então eu acho que resumidamente é isso, né? A gente tem na esfera administrativa muito o que fazer para melhorar, né, e modernizar o que é feito, e na esfera da responsabilidade civil também tem muito que ser feito, e eu chamo a atenção especificamente para esse fundo de defesa dos direitos difuso, que eu acho que a aplicação dele não é das melhores atualmente. Pois é, em casos como esse de grandes proporções, o trabalho necessariamente precisa integrar esforços envolvendo o governo federal, órgãos ambientais, governos estaduais e municipais, além da participação ativa da sociedade. Em 10 meses de governo, este é o segundo grande problema ambiental que precisa ser enfrentado pela gestão de Jair Bolsonaro. Independentemente das nossas opiniões sobre este governo, o Livres não se omite e tem compromisso em fazer a nossa parte na busca de soluções. O deputado federal Marcelo Calero, nosso associado do Núcleo do Rio de Janeiro, comentou sobre a importância dessa articulação em entrevista ao Cidadania. Nós tivemos uma interlocução muito interessante também com empresários e organizações que estão dispostas a ter uma discussão de alto nível sobre o meio ambiente. E aí eu faço referência, por exemplo, à Comissão Externa de Meio Ambiente, que é presidida pelo nosso líder, deputado Daniel Coelho, em que a gente não quer fazer essa discussão com base em radicalismos, né? Nem no antagonismo necessariamente ao presidente ou ao governo. O que nós queremos é discutir o impacto que as medidas ou as não medidas de preservação do meio ambiente têm na economia. Isso é muito importante a gente lembrar. Quando a gente não preserva o meio ambiente, estamos sujeitos a boicote, estamos sujeitos a retaliações nas nossas exportações. E isso pode impactar sim e vai impactar a geração de empregos, e é uma discussão que precisa ser feita. Mas afinal, como tem sido o desempenho do poder público? Que reflexões nós podemos fazer sobre a atuação do Estado brasileiro em reação a esses desastres ambientais que têm acontecido? Foi exatamente isso que perguntamos à socióloga Marise Chons, professora do IBMEC de Minas Gerais, que estudou esse tema na sua pesquisa de doutorado. Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Marise Chons, eu sou professora do IBMEC de Relações Internacionais e Direito. Eu pesquiso na área dos desastres e vim falar, né, de um assunto caro para mim, mas que nunca é muito feliz, né, sobre a situação das praias do Nordeste. A gente tem que olhar dados. E quanto a dados, o que eu digo que é concreto é: desastres no Brasil puxam novas legislações. Novas legislações não mudam a realidade. E existe uma produção intelectual interessantíssima no mundo sobre desastres, que inclusive demonstram que não é só o Brasil que tem dificuldade para respondê-los. Obrigada e até mais. Desde que estourou a crise do aumento das queimadas na Amazônia, o Livres iniciou uma coalizão em conjunto com os movimentos Agora e Acredito para conseguir reunir contribuições da sociedade em busca de soluções para os problemas ambientais do Brasil. Na união desses esforços, a gente conseguiu criar uma comissão externa na Câmara dos Deputados para, dessa forma, monitorar as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e os seus impactos econômicos. O presidente dessa comissão é o deputado federal Daniel Coelho, membro da Bancada da Liberdade. Daniel, como é que estão os trabalhos da comissão? A comissão externa, ela iniciou seus trabalhos, ela tem como objetivo, primeiro, fazer um diagnóstico de todos os desafios ambientais brasileiros, mas mais do que isso, buscar soluções. A gente vê um debate no campo ambiental extremamente empobrecido, um debate que busca trazer a polarização da política para um assunto que deveria ultrapassar essa discussão de oposição e de governo, da esquerda e da direita, e buscar um consenso na sociedade. Todos nós temos a obrigação ética e moral de preservar o nosso ambiente, além das consequências econômicas de não preservar o meio ambiente. Então, nesse sentido, a comissão ela já marcou suas primeiras audiências públicas, esteve essa semana com o ministro do Meio Ambiente, pedindo a colaboração do mesmo, trazendo a importância da ação da comissão
como também, né, o lamentável desastre ambiental que ocorreu no litoral nordestino, que terminou agregando-se à preocupação que nós temos com a questão das queimadas na região amazônica, na região do centro-oeste. Então a lógica é a gente tentar buscar também trazer esse tema para perto. Foi aprovado essa semana um requerimento de minha autoria na Comissão Permanente do Meio Ambiente da Casa, exatamente para a gente fazer uma audiência pública em loco, na região Nordeste, sobre o derramamento de óleo. Essa comissão está pautada pela iniciativa do Livres, né? É bom que se ressalte isso. O Livres foi o proponente inicial e nós fomos o instrumento para que essa comissão trabalhasse, podendo fazer a correta interação entre pauta ambiental, consequências econômicas e consequências sociais. O conceito mais amplo de sustentabilidade, ele não exclui nenhum desses três aspectos. Não dá para discutir meio ambiente sem entender que ele tem consequências sociais e econômicas. É verdade, Daniel. Por isso, o Livres vai continuar de olho, fiscalizando as políticas públicas e sempre buscando contribuir com soluções efetivas, que respeitem o meio ambiente e, sobretudo, protejam a liberdade de todos. E agora, vamos para o Giro Livres, a parte do programa em que você organiza a sua agenda e fica por dentro das ações do Livres em todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e da bancada da liberdade. E na linha que a deputada Adriana falou, é muito interessante porque o BNDES é o Banco de Desenvolvimento. Por outro lado, eu tenho a certeza que o nome deveria ser Banco de Subdesenvolvimento, porque são 196 bilhões de reais causados de prejuízo. 196 bilhões. Quantas casas dariam para ser construídas para as pessoas que não as têm? Quanto dinheiro para saúde? Aliás, tem gente morrendo em fila de hospital. E esse valor gigantesco concentrado para pequenas e poucas empresas. A CPI já teve um resultado positivo na medida de que não houveram novas fraudes. Não se tem notícia de fortunas, por exemplo, levadas para o exterior neste mandato. Pessoal, nessa última terça-feira, dia 15 de outubro, a gente teve mais uma comprovação aqui na prática do dia a dia da Assembleia Legislativa do fato de que a política realmente é a arte do possível. Foram à votação, dentre diversos projetos, 2 que estabeleciam restrições muito graves ao comércio, manuseio e uso de fogos de artifício de qualquer espécie. A nossa bancada conseguiu agir e conseguimos colaborar com a redação de emendas que fizeram com que os projetos tivessem o seu impacto nocivo muito diminuído. Mas, infelizmente, boa parte do nosso trabalho aqui, pelo menos enquanto ainda formos minoritários, né? A bancada da Liberdade tem 2 deputados estaduais aqui da Assembleia, mas enquanto ainda não formos majoritários, boa parte do nosso trabalho é esse, é impedir o pior. Impedir que o Estado se torne ainda pior do que já é, se torne ainda menos propenso ao empreendedorismo, à criação de riqueza, ao exercício das liberdades. Um papel também importantíssimo que deve ser cumprido com alegria, com foco, com convicção e saber que a gente está só começando. Valeu e um grande abraço. Fala galera, aqui é o Bruno Holanda, coordenador estadual do Livres Rio. Estive aqui na LERJ, nossa Assembleia Legislativa, conversei com o nosso mandatário, Chico Bulhões. A gente está tentando marcar uma série de projetos aqui para o Livres, cidades livres, fazer um calendário de atividades liberais aqui na nossa cidade, no nosso estado. E é isso. Vamos lá. Valeu. Uma a respeito do desrespeito que foi feito pelos convidados do PT e seus asseclas, sabujos e títeres, como palavras aqui que a deputada Érica Cocai gosta muito de falar, falando que quem é a favor de privatização é ladrão. Além de não deixarem as opiniões contrárias serem expostas fazendo barulho, vem chamar de ladrão quem defende tirar os ladrões do poder dessas estatais. Ladrão é quem está preso em Curitiba. Ladrão são os tesoureiros do Partido dos Trabalhadores que fizeram ali rodízio na cadeia ao longo das últimas décadas. Esses condenados pela justiça é que são ladrões. Ladrão não é quem está aqui defendendo aquilo que os nossos eleitores nos colocaram aqui para defender. Então é uma falta de respeito absurda que foi feita aqui nessa comissão, que inclusive teve aplausos de inúmeros deputados aqui após ganhar essa votação.
E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius Franco, coordenador estadual do Livre São Paulo. Eu queria fazer um convite para todos vocês. Dia 21 de outubro, às 9 horas da manhã, no Centro Ruth Cardoso, na Rua Pamplona, vamos ter um evento sobre cidades livres, para debater soluções liberais para as nossas cidades, com pessoas como Andréa Matarazzo e o Caio Miranda. Venha, vai ser super legal, super divertido, e é um movimento liberal andando por São Paulo. Esse foi o Livres Notícia desta quinta. De segunda a sexta, você já sabe, acompanhe aqui com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E não esqueça, claro, de compartilhar o vídeo com os seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as próximas edições. Até amanhã!